E aí, pessoal, tudo bem? Esse texto que eu vou ler agora aqui para vocês é de um blog americano chamado American Thinker, ou o American, pensador americano, né? E se chama assim: estão os democratas escondendo a verdade sobre o Covid? Então vamos lá, tá? Eu fiz uma tradução aqui, vou ler para vocês e vamos analisar o fato, porque a verdade criminosa sobre a pandemia, né? Foi uma plandemia e não uma pandemia. Ela vai vir à tona, ela vai subir do underground para o mainstream. Prestem atenção no texto, vamos lá. O Covid não é a primeira pandemia de gripe viral que a América enfrenta, mas a reação atual não tem precedentes. Toda a economia está paralisada há meses, alguns setores ainda estão fechados. Cuidados médicos eletivos, porém necessários, foram adiados, levando a doenças e mortes em excesso, muito além das causadas pelo vírus chinês. Muitas escolas permanecem fechadas, assim como restaurantes, cabeleireiros e igrejas. Somos forçados a nos manter a 2 metros de distância um do outro o tempo todo e devemos usar máscaras, seja por fora, sozinhos ou por dentro, compartilhando um momento íntimo com uma pessoa amada. Essas regras e restrições são para o bem público ou são um meio de poder e controle sobre as pessoas? Responda-nos, democratas. As medidas mais draconianas estão sendo impulsionadas pelos democratas em nível local, estadual e nacional. No entanto, eles costumam ignorar pessoalmente os mandatos que impõem ao restante de nós. Vejam que lá eles vivem o mesmo problema que nós aqui, não é? São os governadores e os prefeitos que estão impondo o que ele chama aqui de medidas draconianas. Vou continuar. Eles sabem mais sobre os perigos ou a falta deles do que estão deixando transparecer? Eles estão escondendo a verdade sobre o vírus chinês por razões políticas? Por exemplo, dados de um estudo da UCLA Stanford, Universidade da Califórnia, descobrindo que o risco de hospitalização para as pessoas de 50 a 64 anos é de 1 em 790 mil e de morte apenas 1 em 6.670.000. Não é isso que a mídia está nos dizendo. Esta é uma forma de negociação com informações privilegiadas? Um insider da empresa sabe de um futuro anúncio, fusão ou aquisição que afetará o preço das ações. Eles compram ou vendem ações de acordo com aquele conhecimento que o resto do mercado ainda não possui. Esse tipo de negociação com informações privilegiadas é injusto e também ilegal, exceto para membros do Congresso que se concederam uma isenção. Uma coisa seria se os próprios funcionários democratas obedecessem a esses ditames pesados que impõem aos holos polloi, uma tradição aqui que impõe ao povo. Mas eles não querem. Pode-se chamar de elitismo, como faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou simplesmente as regras são para pessoas pequenas. Eu acho que é mais. Essas regras não são simplesmente inconvenientes, mas potencialmente a diferença entre a vida e a morte, como nos dizem continuamente. Por exemplo, as máscaras se tornaram obrigatórias e aqueles que desafiam foram chamados de assassinos. É igualzinho aqui. O povo está alucinado. Você vai num supermercado, você baixa um pouquinho a máscara do nariz, já vem 10 pessoas para cima de você. Reparem que eles estão dizendo lá, o que ele está escrevendo do que acontece lá é a mesma coisa do que acontece aqui. Olha como a política é global. Vou continuar aqui o texto. Se as máscaras e o distanciamento eram tão importantes, por que os políticos democratas estão se colocando
suas famílias e constituintes em risco de acabar em um respirador de uma UTI, por ignorar suas próprias regras de segurança. Essas regras são para a saúde pública ou principalmente para exibição? O objetivo é evitar que os americanos adoeçam ou manter a economia fechada, desanimando os trabalhadores americanos antes das eleições presidenciais de novembro, em um último esforço para evitar a reeleição do presidente Trump? Os exemplos são inúmeros. A governadora democrata de Michigan, Gretchen Whitmer, marcou um protesto contra George Floyd sem levar em conta o distanciamento social, uma regra que ela mesma alegremente multou seus cidadãos em $1.000 por violação, porque ela não tinha medo de contrair o vírus na passeata. Dr. Anthony Fauci, a última palavra sobre todas as coisas da Covid, disse aos americanos para usarem máscaras e se distanciarem socialmente. Caso contrário, o país nunca abriria. Ainda assim, em um jogo de beisebol em julho, ele estava vomitando a centímetros de 2 amigos enquanto usava sua máscara sob o queixo, sem medo de pegar o vírus chinês. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, precisava de um shampoo e sopro, agendando uma consulta em um salão de cabeleireiro em seu distrito natal. Os salões de beleza na Califórnia são considerados negócios não essenciais e fechados pelo governador. Ainda assim, estava aberto para Madame Pelosi e, infelizmente para ela, quando ela foi filmada na ocasião, violando a lei de seu estado natal, e ela também não estava usando uma máscara. Ela não estava preocupada em usar a gripe chinesa. Ela disse que estava armada quando a única armação foi o governador Nelson, fechando a Califórnia para influenciar a próxima eleição. Esperançosamente, Pelosi recebe outra explosão em 3 de novembro, tornando-se líder da minoria na Câmara. Um sem-teto em Nashville foi preso em agosto por não usar máscara. Ele também estava armado? Pelosi sabia com certeza que seu cabeleireiro ou qualquer outra pessoa na sala não estava doente ou contagiosa. Ela tinha certeza disso. Ela tem 80 anos e Fauci tem 79. De acordo com o CDC, alguém com essa idade tem uma taxa de hospitalização 8 vezes maior e uma taxa de mortalidade 220 vezes maior em comparação com uma pessoa de 18 a 29 anos. E se ela e o Dr. Fauci estiverem tomando hidroxicloroquina profilática, como o presidente fez em maio, a mesma droga que os democratas e a mídia afirmam que matará qualquer um que se atrever a tomá-la, é por isso que eles são tão arrogantes em desprezar as regras que impõem a todos os outros. Ou eles sabem que o vírus terminou seu curso e as chances de contraí-lo e ficar doente são muito baixas. Aguardamos resultados para o futuro. Ou seja, vocês perceberam que lá os democratas, que são criminosos, estão fazendo a mesma coisa aqui que os nossos criminosos sociais-democratas. Então, o senhor João Dória Agripino, aí, esse bandido, esse canalha, que acabou com a economia do estado de São Paulo, ele está cumprindo a mesma agenda planejada pela New World Order. Foi tudo planejado. Eles queriam destruir as economias. Eles quiseram destruir as economias. E nós estamos pagando a conta aqui com a inflação galopante na mesa do trabalhador brasileiro. Então prestem atenção que na América o planejamento, a pandemia é a mesma coisa. Torçamos aí para que a Polícia Federal do Brasil e na América as instituições de justiça lá, o FBI ou a própria polícia também, tomem alguma providência contra esses bandidos, esses criminosos que paralisaram a economia e mataram pessoas só para poderem derrubar os respectivos presidentes, né? O Jair Bolsonaro no Brasil e o Donald Trump na América. Para vocês verem, né, até onde vai a determinação desses canalhas, desses criminosos, desses bandidos que prejudicam o povo de uma nação, prejudicam a economia só para voltarem ao poder.
Porque que eles querem no poder? Mamarem os recursos, né? Continuarem a dar o dinheiro para esses banqueiros desgraçados. Então é isso, eu vou parar de começar de falar disso, porque eu já estou alterado, eu tenho que ir lá e tomar um chá de erva cidreira, para eu me acalmar. Boa noite.